Rebaixamento. Nada causa mais danos à saúde financeira de um clube de futebol do que a temida queda. À medida que a Premier League se tornou mais lucrativa e financeiramente recompensadora, também o temor do rebaixamento se tornou mais imperioso. Mas o que o rebaixamento realmente faz com as finanças de um clube de futebol? E por que os clubes temem tanto a queda? Nós do canal Profecia Bet. Estamos aqui para lhe explicar sobre as coisas que mais importam financeiramente para um clube de futebol. Receita, salários, eficácia nas transferências e dívidas ou alavancagem financeira. Agora vamos ver como o rebaixamento tem impactado cada um desses principais indicadores de saúde financeira. Usando alguns clubes famosos rebaixados como guia. Vamos começar com a receita. Os clubes da Premier League rebaixados geralmente sofrem reduções de 50% a 70% na receita na temporada seguinte. A receita do Fulham caiu 58% na temporada 2019-2020 pós-rebaixamento, e as receitas do Norwich e do Watford caíram 52% cada na temporada seguinte. O maior impacto disso é na receita de TV ou transmissão. A receita média de transmissão, incluindo taxas de instalação, para os clubes da Premier League é cerca de 125 milhões de libras esterlinas. Sendo que os clubes que são rebaixados ganham aproximadamente entre 100 e 110 milhões de libras esterlinas. Em contraste, a receita média de TV no Championship é entre 5 e 6 milhões de libras esterlinas. Ou seja, uma queda de 100 milhões de libras esterlinas. Mas há um prêmio de consolação. Os clubes rebaixados recebem pagamentos de paraquedas da Premier League. O que significa que eles ganham uma parte do que ganharam na temporada anterior em seus primeiros, segundos e terceiros anos após o rebaixamento. O pagamento de paraquedas no primeiro ano pós-rebaixamento corresponde a 55% das receitas de transmissão obtidas na temporada anterior. Isso cai para 45% no segundo ano e cerca de 20% no terceiro ano. Para os clubes que foram promovidos e imediatamente rebaixados, os pagamentos de paraquedas se aplicam apenas nos 2 primeiros anos. Não é surpresa, dada a magnitude desses pagamentos, que clubes recentemente rebaixados frequentemente se tornem os maiores ganhadores do Championship e, muitos argumentariam, que tenham uma vantagem injusta. O outro lado dessa questão é que os clubes rebaixados ainda sofrem uma grande queda na receita, o que obriga uma remodelação financeira em grande escala. Além disso, a renda com partidas e a receita comercial também diminuem. Os patrocinadores têm menos interesse em um clube que não joga na Premier League e a presença nos jogos e os preços dos ingressos geralmente diminuem. O impacto maior é causado pela receita de TV. Os salários são talvez a questão mais complicada e estão intrinsecamente ligados à eficácia das transferências. A maioria dos clubes da Premier League paga altos salários para atrair os melhores jogadores, a fim de permanecer na Premier League. Isso, por sua vez, significa que aqueles que são rebaixados de repente têm contas salariais muito altas e estão prestes a ver uma queda acentuada na receita também. Como exemplo, a folha salarial do Everton tem consistentemente girado em torno de 90% e 95% da receita. Se o Everton fosse rebaixado, eles viriam uma queda de 50% a 70% na receita e a folha salarial se tornaria insustentável em cerca do dobro da receita do clube. Isso inevitavelmente significaria uma venda em massa de vários jogadores para diminuir a folha salarial. E é improvável que o Everton obtivesse um valor justo nessas negociações, devido ao seu desespero. Um bom exemplo é o West Ham em 2002-2003. Após o rebaixamento, eles perderam vários jogadores de destaque, seja por contratos expirados ou vendas abaixo do valor de mercado. Os jogadores também provavelmente desejam sair, seja porque se consideram bons demais para jogar na Championship ou porque têm cláusulas de rebaixamento em seus contratos, portanto, teriam uma redução considerável nos salários se permanecessem. Isso agrava o problema e afeta gravemente a eficácia das transferências. A diretriz da UEFA é de que a folha salarial deve ser de 70% da receita existe por um motivo, e vários clubes da Premier League estão perigosamente acima desse nível. Especialmente o Everton, que possui a maior folha salarial em relação à receita na Premier League. Por fim, vamos falar sobre dívidas e alavancagem financeira.
Talvez o melhor exemplo de uma crise de dívida induzida pelo rebaixamento seja o caso do Leeds United em 2003-2004, a ponto de levar à criação do popular termo Dunha Leeds para descrever má gestão financeira. O Leeds chegou às semifinais da Liga dos Campeões em 2001, mas seus gastos em contratações estavam muito acima dos outros clubes da Premier League e eram quase inteiramente financiados por dívidas. Sua dívida aumentou de 9 milhões de libras esterlinas para 21 milhões de libras esterlinas, 39 milhões de libras esterlinas, 82 milhões de libras esterlinas, e finalmente, 119 milhões de libras esterlinas na temporada anterior ao rebaixamento. Após não se classificarem para a Liga dos Campeões em 2002-2003, vários jogadores-chave tiveram que ser vendidos porque os pagamentos da dívida precisavam ser feitos e eles não tinham o dinheiro da TV da Liga dos Campeões para fazer isso. Como resultado, muitos jogadores tiveram que ser vendidos abaixo do valor de mercado. Seu elenco enfraquecido não conseguiu sobreviver na Premier League. O Leeds foi rebaixado e sobrecarregado por dívidas. Seus problemas financeiros duraram quase 15 anos, incluindo penalidades de 10 e 15 pontos em temporadas sucessivas e um segundo rebaixamento para a League One. Foram necessárias múltiplas mudanças de propriedade, recrutamento inteligente e o excepcional treinamento de Marcelo Bielsa para restaurar seu status na Premier League. Então, afinal, quanto custa o rebaixamento para um clube de futebol? Bem, claramente a resposta varia de clube para clube, mas é seguro dizer que geralmente leva a uma redução de receita de 50% a 70%, seguida por mudanças na estrutura e pessoal do elenco, e afeta o valor dos jogadores vendidos. A carga de dívidas pode piorar consideravelmente as coisas também. Não é surpresa, então, que treinadores como Shandish Sanlardice, amplamente conhecidos como especialistas em evitar o rebaixamento, sejam tão procurados neste momento. Afinal, a sobrevivência na Premier League é essencial para a saúde financeira de um clube. Obrigado por assistirem ao vídeo, esperamos ter ajudado com nossas informações. Não esqueça de dar um joinha e seguir o canal Profecia Bet.